Você já imaginou uma batalha nos céus, onde um arcanjo enfrenta o próprio Satanás por algo tão terreno quanto um corpo humano? Essa cena, digna de uma épica espiritual, está registrada na Bíblia, no livro de Judas, versículo 9, e envolve ninguém menos que Moisés, o libertador dos israelitas. Após sua morte, um confronto celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás, pelo corpo de Moisés, revela um mistério que intriga estudiosos e fiéis há séculos. Por que o adversário lutaria tanto por restos mortais? O que estava em jogo nesse embate cósmico? Moisés é uma das figuras mais monumentais da história bíblica. Ele desafiou o faraó, guiou um povo escravizado à liberdade e recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Sua vida foi marcada por milagres, como a abertura do Mar Vermelho, e por uma relação íntima com o Criador, descrita como a de um amigo, Êxodo 33, 11. No entanto, sua jornada terminou de forma trágica, às portas da Terra Prometida, onde morreu sem entrar na Terra Sonhada. Deus, em um ato único, sepultou Moisés em um local secreto no deserto de Moabe. Deuteronômio 34, 5-6. Mas a história não termina aí. O que aconteceu após sua morte é tão intrigante quanto sua vida. Uma disputa celestial que expõe a astúcia de Satanás e a soberania divina. Este texto mergulha nesse enigma, explorando o contexto da morte de Moisés, o significado de seu sepultamento secreto, as possíveis intenções de Satanás e as lições espirituais que esse evento nos oferece. A narrativa não é apenas sobre um conflito passado, mas sobre verdades atemporais, a luta entre o bem e o mal, a tentação de desviar-se de Deus e a certeza de que os planos divinos sempre prevalecem. Ao longo das próximas sessões, desvendaremos por que Satanás lutou tão arduamente pelo corpo de Moisés e como essa história ressoa em nossa fé hoje. Prepare-se para uma jornada que conecta os céus à terra, revelando o poder da redenção divina e a necessidade de permanecermos firmes contra as ciladas do adversário. A vida e o erro de Moisés. Moisés é uma figura central na narrativa bíblica, um homem escolhido por Deus para uma missão monumental. Nascido em tempos de opressão, ele escapou da morte decretada pelo faraó e foi criado como príncipe no Egito. Após matar um egípcio em defesa de um hebreu, fugiu para o deserto, onde Deus o encontrou em uma sarça ardente. Êxodo 3. A partir daí, Moisés tornou-se o libertador dos israelitas, conduzindo-os através do Mar Vermelho, enfrentando a ira do faraó e guiando-os pelo deserto rumo à terra prometida. Ele foi o mediador da aliança divina, recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai e estabelecendo as leis que moldariam a identidade de Israel. Apesar de sua grandeza, Moisés não era infalível. Seu erro mais grave ocorreu em Meribá, descrito em Números 20, 7-12. Em um momento de pressão, com os israelitas reclamando da falta de água, Deus instruiu Moisés a falar a uma rocha para que água jorrasse. Exasperado, Moisés desobedeceu. Em vez de falar, golpeou a rocha 2 vezes e declarou: Ó rebeldes, será que nós temos de tirar água desta rocha para vocês? Números 20:10. Esse ato revelou 2 erros. Primeiro, ao dizer nós, Moisés atribuiu a si mesmo o poder que pertencia a Deus. Segundo, sua desobediência, ao golpear a rocha, desonrou a ordem divina. A consequência foi severa. Deus decretou que Moisés não entraria na terra prometida. Esse incidente é crucial para entender o contexto da disputa pelo corpo de Moisés. Ele destaca a humanidade de Moisés, um líder extraordinário, mas sujeito a falhas. Sua desobediência não anulou sua relação com Deus,
mas teve consequências reais. Após anos de liderança, Moisés subiu o Monte Nebo, viu a terra prometida de longe e morreu. Deuteronômio 34, 1-5. Sua morte marcou o fim de uma era, mas também o início de um evento celestial, que revelaria a tensão entre os planos de Deus e as intenções de Satanás. O erro de Moisés, embora grave, não define sua história. Ele prepara o cenário para entendermos por que seu corpo se tornou alvo de um conflito espiritual. Como veremos, a sabedoria divina e a intervenção celestial protegeriam o legado de Moisés de ser distorcido pelo adversário. O sepultamento secreto de Moisés. A morte de Moisés, narrada em Deuteronômio 34, 5-6, é um momento singular na Bíblia. O texto diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe onde é a sua sepultura até o dia de hoje. Esse relato destaca dois fatos extraordinários. Primeiro, Deus mesmo realizou o sepultamento de Moisés, um ato sem paralelo nas Escrituras. Segundo, o local do túmulo foi mantido em segredo. Por que Deus tomou essas medidas tão incomuns? O sepultamento divino reflete a relação especial entre Moisés e Deus. Ele não era apenas um servo, mas um amigo com quem Deus falava face a face. Êxodo 33:11. Esse ato de Deus enterrar Moisés pode ser visto como um gesto de honra, assegurando que seu corpo fosse tratado com dignidade. Contudo, o sigilo do túmulo sugere um propósito maior. Esconder o local da sepultura não foi apenas para evitar curiosidade humana, mas para frustrar intenções malignas, como as de Satanás. É nesse contexto que surge a disputa celestial, descrita em Judas 1:9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo infamatório contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esse versículo revela um confronto nos céus, onde Miguel, um dos principais anjos de Deus, enfrenta Satanás, que reivindica o corpo de Moisés. A humildade de Miguel é notável. Ele não rebate Satanás com sua própria autoridade, mas invoca o poder de Deus. A Bíblia não detalha o motivo exato da disputa, mas o fato de Satanás desejar o corpo de Moisés indica um plano para subverter a vontade divina. O sepultamento secreto, portanto, foi uma estratégia de Deus para proteger Moisés e os israelitas. Como veremos, Satanás poderia ter intenções como promover idolatria ou desacreditar o legado de Moisés. O sigilo do túmulo e a intervenção de Miguel asseguraram que o plano de Deus prevalecesse. Esse evento nos lembra que, mesmo após a morte, os propósitos divinos são guardados com poder celestial, longe das manipulações do adversário. As possíveis intenções de Satanás. Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Embora a Bíblia não forneça uma resposta explícita, podemos inferir possíveis motivos com base no caráter do adversário e no contexto bíblico. Satanás, descrito como o acusador, Apocalipse 12:10, e um enganador astuto, sempre busca desafiar os planos de Deus. Sua tentativa de reivindicar o corpo de Moisés sugere intenções malignas que exploraremos a seguir. Primeiro, Satanás poderia querer transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Os israelitas tinham um histórico de cair em práticas idólatras, como no incidente do bezerro de ouro, Êxodo 32. Moisés, como líder venerado, era uma figura carismática. Seu corpo, ou relíquias, poderiam ser usados para criar um culto.
desviando o povo da adoração ao verdadeiro Deus. Deus, em sua sabedoria, escondeu o túmulo para evitar essa armadilha, protegendo os israelitas de mais um erro espiritual. Segundo, Satanás poderia tentar acusar Moisés de seus pecados perante Deus, como o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele frequentemente aponta as falhas humanas para questionar a justiça divina. Moisés, apesar de sua grandeza, cometeu erros. Matou um egípcio, Êxodo 2:12. Quebrou as tábuas da lei em ira, Êxodo 32:19. E desobedeceu em Meribá, Números 20:12. Satanás poderia usar esses pecados para argumentar que Moisés era indigno, buscando desacreditar seu legado ou impedir algum propósito divino, como sua aparição na transfiguração. Mateus 17:3. Terceiro, Satanás talvez quisesse zombar do plano de Deus. Apoderar-se do corpo de Moisés seria uma tentativa de proclamar uma vitória simbólica sobre o líder escolhido por Deus. Em sua rebelião, Satanás constantemente desafia a autoridade divina. Jó 1:6-12. Tomar o corpo de Moisés poderia ser uma forma de ridicularizar a aliança de Deus com Israel, sugerindo que até o grande mediador estava sob seu controle. Por fim, alguns estudiosos sugerem que Satanás poderia tentar impedir uma possível ressurreição ou ascensão de Moisés, semelhante a de Enoque ou Elias. Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11. Embora especulativa, essa ideia ganha força com a aparição de Moisés na Transfiguração, indicando que ele ocupava um lugar especial nos planos de Deus. Seja qual for o motivo, a intervenção de Miguel e o sepultamento secreto frustraram as intenções de Satanás, mostrando que a soberania divina é inabalável. Lições do conflito celestial. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um evento intrigante. Ela carrega lições profundas para a nossa fé. Esse confronto celestial, embora ocorrido há milênios, reflete verdades espirituais que continuam relevantes. Ao explorar as implicações desse evento, encontramos orientações para nossa jornada espiritual. A primeira lição é a importância de adorar somente a Deus. Os israelitas frequentemente caíam em idolatria, como no caso do bezerro de ouro, Êxodo 32, ou da serpente de bronze, 2 Reis 18:4. A tentativa de Satanás de usar o corpo de Moisés como objeto de veneração lembra-nos do perigo de desviar nosso foco do Criador para criações ou figuras humanas. O sepultamento secreto de Moisés foi um ato divino para manter o povo no caminho da verdadeira adoração, um lembrete para priorizarmos Deus acima de qualquer líder ou relíquia. A segunda lição é que a graça de Deus transcende nossas falhas. Moisés cometeu erros graves, mas sua relação com Deus permaneceu intacta. Satanás, como acusador, poderia tentar usar esses pecados contra ele, mas